Olá, meu nome é Edir Paixão e sou tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, onde trabalho há 25 anos e onde tive a oportunidade de atuar em muitas ocorrências de tentativa de suicídio. Nós estamos aqui na pousada Beira-Mar, na Pedra do Xarel, em Cabo do Santo Agostinho, no estado de Pernambuco, para gravar um podcast sobre o Setembro Amarelo, promovido pela Fundação de Apoio ao Centro de Assistência Social da Polícia Militar do Estado do Pernambuco. Gostaríamos de passar uma primeira mensagem relatando sobre a importância, sobre a relevância de termos o Setembro Amarelo. Sabemos que as questões de saúde mental, que estão extremamente envoltas com o enfrentamento ao suicídio, ainda são de pouco conhecimento da população. Sabemos também que falar sobre o suicídio ainda é um tema tabu, ainda é uma questão de vergonha para muitas pessoas, de ignorância e de desconhecimento. Portanto, a importância de termos momentos onde possamos fazer uma fala, dar uma comunicação que seja de forma científica, que seja de forma responsável. Estudei em um mestrado em saúde pública pela Universidade Federal do Estado do Ceará e participei do Congresso Americano de Suicidologia, a ciência que estuda os suicídios, e também dos últimos 2 congressos mundiais de prevenção de suicídios. Em 2019, na cidade de Londonderry, e na Austrália, aprovando trabalhos, apresentando esses trabalhos científicos, interagindo, assistindo, tendo mais conhecimento para que pudéssemos trazer para o Brasil essas informações e aplicá-las de forma adaptada à nossa realidade. Então, aqui no Brasil, nos últimos anos, nós tivemos um aumento da prevenção, da consciência acerca do suicídio, que é um agravio externo, que é um problema de saúde pública não só para o Brasil, mas para a maioria dos países. Diz-se que o suicídio ele é democrático, que ele perpassa por todas as classes sociais, orientações sexuais, pelas crenças ou não crenças em Deus, tá? Independe de questões financeiras, apesar de sabermos que a maioria dos suicídios acontece, cerca de 75%, para ser um pouco mais aproximado, acontece em populações de médio e baixo poder econômico, né? Mas, de maneira geral, nos países ricos também, países ditos desenvolvidos como Japão, Noruega, Dinamarca, podemos encontrar casos de suicídio. Enfim, é um problema e afeta muitas pessoas. Para termos uma dimensão, existem mais suicídios no mundo do que homicídios, existem mais suicídios do que assassinatos. No Brasil, é o contrário, existem mais homicídios do que suicídios. Portanto, pode-se entender, por alguns estudos, que esses homicídios, que essa de violência difusa, eclipsou, de certa forma, os casos de suicídio. No entanto, para o Brasil, tivemos um aumento nos últimos anos, o que nos leva a reforçar os trabalhos de enfrentamento ao suicídio. Daí, enfatizávamos mais uma vez que o Setembro Amarelo é um momento que nós vamos aumentar essa consciência, nós vamos compartilhar informação, mas precisamos fazer isso de uma forma responsável, evitando passar fotos, vídeos ou informações que se transformem em gatilhos para as pessoas que estão tendo contato com aquele tema, principalmente pessoas vulneráveis ou que não estejam bem psicológica, emocionalmente. Portanto, evitar cenas de suicídio, notícias de morte, formas como pessoas se mataram, né? Dar ênfase a nome de pessoas ou expor essas pessoas nesses momentos. E aí eu gostaria de fazer um apelo até às pessoas que se deparando com uma tentativa de suicídio em ambiente público, para que elas pudessem fazer o silêncio. Isso é extremamente importante para o sucesso de uma equipe de segurança pública. Nós sabemos que os corpos de bombeiros estão eminentemente vinculados a esses atendimentos, mas as polícias militares estão mais presentes nas cidades do Brasil e, portanto, são as polícias e os policiais que atendem o maior número de casos. Uma dica, uma sugestão relevante é que a população observando um profissional de segurança pública levantando o seu braço direito com a mão fechada, esse é um símbolo de pedido de silêncio. E eu gostaria de informar que esse silêncio ele não deve ser só um silêncio verbal, mas um silêncio corporal, um silêncio gestual. Porque muitas pessoas ficam sinalizando, e
essa forma de sinalização, de expressão corporal, pode ser mal interpretada, tá, pela pessoa que está naquele momento de crise. Por exemplo, uma pessoa que está num local elevado, né, numa tentativa de suicídio em ambiente público, que observa alguém, tá, do lado externo dessa zona, né, onde ele se encontra, acenando com as mãos, pedindo que ele saia daquele local, pode interpretar que a pessoa está pedindo que ele se jogue. E aí a gente entra em outro ponto extremamente delicado, sensível, que é o crime de induzimento e instigação ao auxílio ao suicídio. Quando uma pessoa já está no local, numa tentativa de suicídio público, e alguém chega e, de forma antiética, tá, amoral, de uma forma que demonstra uma desumanidade, pede que essa pessoa pule, naquele momento ela está infringindo a lei, ela está cometendo um crime de instigação, de reforço, tá, da ideia suicida. Aquela pessoa, naquele momento em que ela expressa isso de forma verbal, ela já está cometendo esse crime, ela pode ser presa em flagrante. Mas, note, ninguém da segurança pública deseja prender uma pessoa da população nessas circunstâncias. Por isso é que é importante que nós tenhamos comunicações como a desse podcast, para que nós possamos entender que, além de um crime penal, é muito mais um crime ético a pessoa ter um determinado tipo de comportamento. Portanto, fazemos esse apelo, esse pedido e lembrem, né, a mão fechada, tá, com a movimentação ao redor de um profissional de segurança pública é um pedido de silêncio, um silêncio que não é só verbal, um silêncio que também é corporal. Dito isso, gostaríamos de enfatizar que existe no repasse de fotos, de vídeos que retratam o suicídio, um efeito que pode acontecer. O nome desse efeito, academicamente falando, é efeito Werther, tá? Mas ele pode ser melhor compreendido quando nós chamamos de efeito imitação ou efeito contágio, que é quando uma pessoa que testemunhou um ato desse presencialmente, fisicamente, ou vislumbrou, contemplou através de vídeos, de fotos, pode desenvolver também pensamentos suicidas e, inclusive, tentar e até consumar a sua própria morte. Portanto, mais um pedido, que não sejam compartilhadas fotos, vídeos, em que se vendo alguém, tá, gravando, filmando uma tentativa de suicídio em lugar público, que as outras pessoas que têm conhecimento possam pedir, olha, não grave, tá? Feche essa câmera, não repasse essas imagens, porque ela pode gerar outros casos de suicídio. Note, a Organização Mundial de Saúde ela é bem clara. Nós precisamos e devemos falar, mas de forma científica, de forma responsável, para que nós possamos empoderar as pessoas com o conhecimento e elas possam entender o que é uma das principais mensagens da Organização Mundial de Saúde acerca desse tema, que os suicídios são evitáveis. Nós podemos prevenir o suicídio, tá? Com informação, com atendimento em saúde, com mudanças de paradigmas, de padrões sociais, culturais, antropológicos, tá? Nosso próprio comportamento, com a redução da psicofobia, né? Da fobia acerca de doenças mentais, de problemas de saúde mental, tá? Então, o suicídio ele é plural, ele é multicausal, ele é multifatorial, existem vários fatores que estão, tá, atrelados à questão do suicídio. Muitas pessoas costumam a simplificar a questão do suicídio dizendo que é falta de Deus, que foi porque a pessoa, né, não teve força suficiente ou porque se acovardou. Nós gostaríamos de ressaltar que essas informações não vão nos ajudar, tá? De acordo com o presidente da Associação Internacional de Prevenção de Suicídios, o psicólogo escocês Rory O'Connor, o suicídio não deve ser encarado como covardia ou mesmo como um ato de coragem ou de heroísmo, mas sim como um ato de desespero, um ato de alguém que está chamando a atenção porque está pedindo ajuda para a situação que naquele momento ela não está sabendo lidar, para uma dor que é muito forte e que ela pensa que é inescapável, insuportável e interminável. Nesse momento, a pessoa não tendo condições de lidar com essa dor, né, com esse sofrimento, ela pode pensar, me exterminando, tirando a minha própria vida, essa dor vai se acabar. No momento em que ela tenta fazer isso, entra em cena o maior instinto que tem um ser humano, que é o instinto de preservação, e há uma luta, e há uma ambivalência, querer morrer e querer viver. Esse conhecimento é extremamente importante, porque a partir dele nós podemos esperar, ter paciência, tá?
e principalmente profissionais de segurança pública em situações de urgência e emergência, esperar o melhor momento, que é o de ambivalência para a vida, e oferecer essa ajuda, né, e pedir que essa pessoa saia dessa situação. E muitas ocorrências têm sido resolvidas de forma pacífica, né? Eu gostaria de citar um escritor que ele é lido, tá, em muitas línguas, inclusive por profissionais da economia, da educação, da saúde, de tantas áreas, que é o general chinês Sun Tzu, escreveu um livro muito famoso chamado A Arte da Guerra. Nesse livro, apesar do nome se chamar Arte da Guerra, né, ele faz justamente o contrário. Ele diz que o mais importante é não lutar, é não termos guerra, né? E ele vai dizer que o melhor general é aquele que não luta. E ele vai nos dar uma informação também muito preciosa. Ele vai dizer que a maior vitória é aquela na qual não se desembainha a espada, né? Não há o combate efetivo, a colisão. Por isso há diplomacia, por isso há prevenção da própria violência. E entendemos que o suicídio é uma violência autodirigida, é uma violência na qual o perpetrador, o agressor e a vítima são a mesma pessoa. Portanto, façamos como orientou Sun Tzu, que possamos trabalhar com a prevenção, com a diplomacia. E aí eu entro numa segunda parte deste nosso podcast, que é um ensinamento extremamente relevante, que é a comunicação não violenta. Essa comunicação não violenta, ela pode ser praticada no nosso dia a dia e pode ser praticada também em momentos de crise, inclusive da crise suicida. Ela tem 4 pilares. O primeiro pilar da comunicação não violenta é observar sem julgar. Nós estamos, infelizmente, julgando, tá, durante muito tempo, às vezes, tá, além do necessário. A gente sabe que esse julgamento, tá, ele é fruto de uma evolução histórica, né, para o nosso próprio instinto de preservação. E quando vivíamos, né, em florestas, éramos nômades, nossos ancestrais, tá? Melhor assim me expressando. E aí a gente tinha que lutar ou fugir diante de muitas circunstâncias. Porém, nós vivemos outro tempo, um tempo em que a razão, um tempo em que o conhecimento, ele nos dá força para lidar com as situações que nos são apresentadas. Portanto, o primeiro passo da comunicação não violenta é observar sem julgar. Eu gostaria de recomendar um livro, tá? O livro que eu mais recomendaria acerca da comunicação não violenta é o livro, tá, Comunicação Não Violenta, do autor, o psicólogo americano Marshall Rosenberg. Aqui tem um prefácio de ninguém menos do que Arun Gandhi, que é neto de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, a sua obra, a sua vida, é inspiradora da comunicação não violenta. Portanto, um primeiro passo, observar sem julgar. O segundo passo da comunicação não violenta é identificar necessidades. Vai dizer Marshall Rosenberg, por detrás de toda agressividade existe uma necessidade que não foi atendida. Por favor, preste atenção. Nós não estamos dizendo que você vai satisfazer a necessidade do outro, mas que vai identificá-la. E identificando, você vai poder dar sentido, você vai poder compreender melhor aquela agressividade e entender, olha, essa pessoa não está sendo agressiva, violenta, tá, de forma voluntária. Ela está, na verdade, não sabendo lidar, tá, com um momento, ela tem uma necessidade, ela precisa que essa necessidade seja satisfeita. Não é você que está se comunicando que necessariamente vai satisfazer essa necessidade, tá? Você vai identificar e aí você também pode passar para a pessoa, você pode confirmar com essa pessoa se realmente é aquela necessidade ou necessidades que ela precisa que sejam satisfeitas. Isso posto no diálogo, isso vai trazer empatia, isso vai mostrar para uma pessoa em crise, por exemplo, inclusive em crise suicida, que está sendo ouvida, que está sendo compreendida. E nesse momento eu cito o grande Rubem Alves, né, escritor, pensador brasileiro, que diz: o amor começa na escuta. Tá? Então, a partir do momento que a gente escuta e que a gente se comunica de forma não violenta, a gente traz ensejo para o acordo, para o equilíbrio, para a harmonia. Né? Como diria a pensadora, filósofa alemã Hannah Arendt, quando o diálogo acaba, eu tenho ensejo para a violência. Tá? Portanto, a comunicação, a escuta principalmente, sem julgamentos e sem comparações, ela tem um poder incrível, principalmente na prevenção de suicídios, principalmente em momentos de crise e também de crise suicida. Terceiro pilar da comunicação não violenta são as emoções, nomear emoções e trabalhar com as emoções. Mas
para a gente poder ter um melhor entendimento sobre as emoções, eu gostaria de falar sobre um conceito acerca da emoção, um conceito científico. Eu queria recomendar o conceito do Dr. David Matsumoto, que é um pesquisador da Universidade de São Francisco que estuda as emoções por mais de 30 anos. Ele vai dizer no seu livro chamado Non-Verbal Communication, em uma livre tradução para o português, seria Comunicação Não Verbal. Ele vai dizer, na página 17, tá, da última edição desse livro, que a emoção é uma reação biopsicossocial que acontece em nós de forma involuntária, automática e instantânea. Ela acontece de 4 a 4 segundos e meio aí, o seu período de duração, e ela existe para nos proteger, tá? Para a nossa sobrevivência e para, talvez, uma necessidade de adaptação, tá? E aí eu gostaria de citar 7, tá, emoções básicas de acordo com a obra que agora foi citada do Dr. David Matsumoto. Tristeza, felicidade, raiva, surpresa, desprezo, nojo e medo. São 7 emoções básicas. Quando nós reconhecemos em nós essas emoções e quando nós reconhecemos nos outros, quando a gente pode nomear essas emoções e entender que elas servem para uma proteção e não para a agressão, tá? Nós vamos lidar melhor com essas emoções, tanto para com o outro como para com a gente mesmo. Tá? Um exemplo clássico, né, a questão do medo. Muitas pessoas demonizam o medo. Tá? O problema das emoções é quando elas estão de mais ou de menos. Né? Medo demais fará com que a pessoa seja imprudente com o seu autocuidado. Tá? Desculpa, medo de menos. Né? Medo de menos fará com que a pessoa seja imprudente com o seu autocuidado. Medo demais vai paralisar as pessoas. Tá? Então, nós temos medo, o medo é uma emoção, as emoções servem para nos proteger, servem para a nossa sobrevivência e ele precisa ser utilizado de forma educada, tá? De forma trabalhada, para que eu tenha medo, eu possa lidar com esse medo e ter prudência e não me paralisar. Ou seja, um medo na medida certa, como vai dizer o grande filósofo grego Aristóteles, imeso virtus, tá? Buda também vai dizer, o caminho é o caminho do veio. Portanto, ter equilíbrio, tá, na atuação junto às nossas emoções. Uma outra emoção que eu gostaria de falar é o nojo, tá? Muitas pessoas podem pensar que o nojo é algo negativo, mas quando você encontra uma criança que come uma fruta que está apodrecida ou uma fruta venenosa, que ela sente a emoção do nojo, ela vai jogar fora esse fruto e ela vai evitar de se intoxicar, de se envenenar. Daí uma demonstração que a emoção, ela serve para nos proteger. Queria concluir, poderia falar muito mais sobre as emoções, queria citar também e aconselhar o livro A Linguagem das Emoções, do Dr. Paul Ekman, que também é científico, que também é extremamente relevante, tá? E eu poderia falar muito mais sobre as emoções, mas diante do nosso tempo para esse podcast, né? Eu poderia gravar um outro podcast só sobre as emoções, tá? Mas neste era relevante falar, enunciar e citar alguns exemplos. Para concluir essa parte sobre as emoções, nós queríamos falar sobre a raiva. A raiva, a emoção da raiva, quando ela está descontrolada, ela é causa de muita violência, inclusive da violência autodirigida que pode se encaminhar para o suicídio. Tá? Então eu queria dizer o quê? Que existe um livro chamado A Virtude da Raiva, né? Em inglês é The Gift of the Anger, em português A Virtude da Raiva, de autoria de Arun Gandhi, neto de Mahatma Gandhi, que ele vai falar que a raiva, tá? Que Mahatma Gandhi, que era um dos maiores, que foi, né? E que ainda é a sua presença se faz, né? Reverbera até hoje os seus atos, né? Os seus trabalhos, né? De pacificação, né? Dentro da Ásia e para o mundo, tá? Arun Gandhi vai dizer que o seu avô lecionava, ensinava ele que ele tinha muitas raivas, que ele tinha raivas tremendas e que ele procurava trabalhar essas raivas, tá? Redirecionando, canalizando essas energias, né? Ele iria tear em alguns momentos com a sua máquina de tear, como ficou conhecido, né? Produzindo as suas próprias roupas, mas principalmente Mahatma Gandhi canalizou essas energias para a libertação da Índia da colonização britânica. E ele conseguiu fazer isso através de não cooperação com os atos de colonização, mas através de atos de não violência, tá? Então, entendemos que a raiva é emoção, todos nós temos emoções, acabamos de dizer, de acordo com a definição do Dr. David Matsumoto, que ela é involuntária, mas que ela serve para a nossa proteção. A raiva, quando nós a temos em grande intensidade, vai liberar no nosso corpo a liberação de substâncias que servem para que a gente possa lutar, tá?
Mas essa energia pode ser canalizada para outros pontos, como muito bem fez Mahatma Gandhi. Ele utilizou essa energia para a libertação da Índia, para liderar todo um movimento pacifista, né? Recomendo também um filme chamado Gandhi, ganhador de 8 estatuetas do Oscar, né? Não esqueço jamais uma cena do filme onde Gandhi, que era da religião hindu, e Jinnah, que era da religião muçulmana, estavam debatendo com um líder político da Índia, né? E Jinnah, líder muçulmano, tá? Não estou falando que os muçulmanos pensam assim, mas Jinnah, especificamente, nesse momento da história, pensou que seria melhor lidar com a colonização britânica na Índia de forma a reagir violentamente. Dizia Jinnah, olho por olho, dente por dente. Tá? É retratado no filme a resposta de Gandhi, que vai dizer olho por olho e o mundo ficará cego. Aí, um dos exemplos da não violência de Mahatma Gandhi, nessa frase fabulosa, nesse momento fabuloso, se puderem, assistam a esse filme. Passadas essas falas sobre a emoção, né? Falamos já sobre 3 pilares da comunicação não violenta, tá? Identificar, observar sem julgar, identificar necessidades, trabalhar com as emoções e o último pilar da comunicação não violenta, fazer pedidos. Isso é fundamental no nosso cotidiano. Nós temos dificuldade em expressar aquilo que queremos e expressar isso de forma assertiva, afirmativa, de forma clara. Tá? Então, precisamos trabalhar a realização de fazer pedidos, mas que esses pedidos não sejam pedidos para explorar ninguém, que sejam pedidos na qual eu me expresso com honestidade e espero que a outra parte receba isso de forma empática e que esse pedido ele possa ser uma relação de ganha-ganha na maioria das vezes, né? Eu posso ganhar e a outra parte pode ganhar também, tá? Em prevenção de suicídios, os pedidos são muito importantes, tá? Quando você se importa com alguém, você diz, quero que você viva, tá? Quero que você me acompanhe a um tratamento de saúde mental, por exemplo, tá? Então, esses pedidos são de grande relevância e esses pedidos podem ser, inclusive, ser feitos em momentos de crise, de urgência e de emergência, onde lidam eminentemente profissionais de segurança pública ou profissionais da saúde, como os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, tá? A gente leciona isso nos nossos cursos, nos nossos treinamentos. Eu estou aqui com a camisa do Guardiões da Vida, tá? Que é um treinamento, tá? Que foi realizado. Concluímos hoje o primeiro curso de prevenção, tá, de suicídios, especificamente para os profissionais de segurança pública entenderem o que é o suicídio e a sua prevenção, tá, saber identificar em colegas de trabalho sinais associados ao suicídio, realizar escuta e comunicação em crise e encaminhar a serviço de saúde. Hoje é um dia aqui, tá, de celebração no Pernambuco, tá, formamos multiplicadores, eles vão repassar esse conhecimento para outros profissionais também de segurança pública, e a gente espera com isso e tem muita convicção que isso, sim, conseguirá ajudar na redução de tentativas de suicídio, de suicídios consumados, tá? E também na redução de psicofobia, na melhoria das relações interpessoais, tá? Então, concluindo a nossa fala aqui, tá? Os 4 pilares da comunicação não violenta são observar sem julgar, identificar necessidades, trabalhar com as emoções e fazer pedidos. Que possamos fazer pedidos e que esses pedidos sejam benéficos para todas as pessoas. E aí a gente encerra aqui o nosso podcast, já desejando outros momentos, haverá outros podcasts também promovidos pela Fundação, tá? E o nosso pedido aqui para vocês, que possam compartilhar números que salvam. Que números são esses? 188, que é o número nacional do Centro de Valorização da Vida, onde se faz, né, onde voluntários treinados fazem atendimento via telefone a pessoas em situação de tristeza, depressão, crise, tá? E também pelo chat www.cvv.org.br é possível ter uma conversa online com profissionais treinados nesses momentos, tá, de impulsividade, de crise, de alta ansiedade, em que é necessário o uso da fala e o uso de uma escuta que seja compassiva, que seja ativa, que seja uma escuta que vai ajudar a tantas pessoas. Repito as palavras de Rubem Alves, já citadas nesse podcast, o amor começa na escuta. Queria passar, né, fazer o pedido que vocês compartilhassem também outros números. Que números são esses? O número do SAMU, que é o 92, o número da Polícia Militar, tá, que é o 90,
e o número do Corpo de Bombeiros, o nosso querido Corpo de Bombeiros, eu que sou bombeiro, apaixonado pela nossa profissão, o 193, tá? Nós dizemos que é o telefone que salva e nós trabalhamos vocacionados para, inclusive, arriscar as nossas próprias vidas para salvarmos outras vidas. A gente encerra esse podcast aqui na Pousada Beira-Mar, agradecendo toda a acolhida aqui na Pedra do Xarel, em Cabo de São Agostinho, tá? Agradecemos a toda a segurança pública, tá, do Estado de Pernambuco e agradecemos também, tá, a segurança pública do Estado do Ceará, aos nossos secretários, ao nosso comandante lá do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, o Coronel Ronaldo, que tem, tá, apoiado esse trabalho grandiosamente, porque sabe que o conhecimento pode salvar vidas e falar é a melhor opção. Muito obrigado. Deixo aqui, tá, a nossa gratidão. Aqueles que desejarem nos seguir, interagir conosco, o nosso Instagram é @EdirPaixão, EdirPaixão, Edir Paixão é o meu sobrenome, tá? E aí a gente se coloca à disposição para quem desejar maiores informações, obter cartilhas, livros, tá? Agradecimentos aí, tá? Com o coração cheio de gratidão, estamos prontos para voltar para a nossa cidade, Fortaleza. Muito obrigado.